Dia após dia, aeroportos situados em todos os cantos do mundo operam em perfeita sincronia. Pista 2 liberada para pouso. Imensos aviões cargueiros cortam o céu sem descanso. E especialistas treinados para superar os piores problemas trabalham lado a lado com um único objetivo: transportar as cargas mais monumentais, difíceis e surpreendentes da aeronavegação. Em uma missão nunca antes tentada, um Boeing 767 precisa voar por mais de 2.000 quilômetros dos Estados Unidos até o México, transportando um dos animais mais ameaçadores da natureza, um rinoceronte negro de 1.400 quilos. Quando um helicóptero fabricado na Argentina tem que chegar à Austrália a mais de 12.300 quilômetros de distância, só há uma alternativa: desmontá-lo, transportar de avião suas 3.000 peças mecânicas desmontáveis e voltar a encaixá-las no destino final em apenas 72 horas. E a inauguração de uma loja especializada em café gourmet depende de uma grande operação aérea. O transporte de um carregamento de 1.000 quilos de café colombiano até o México em apenas algumas horas. Cargas impossíveis, novos destinos. Em pleno século XXI, as redes sociais conectam pessoas separadas por milhares de quilômetros. E centenas de voos são o meio ideal para uni-las. Mas uma coisa é quando a história de amor é entre seres humanos, e outra muito diferente é quando se trata de dois exemplares de uma das espécies mais corpulentas e agressivas do planeta. Um perigoso rinoceronte negro dos Estados Unidos tem que se unir a uma fêmea que o aguarda no México a mais de 2.000 quilômetros de distância. Mas como viajar em um avião cargueiro com 1.400 quilos de fúria animal? A resposta é dada pelos especialistas em cargas impossíveis. Puebla, na região central do México. 3.500 animais de 300 espécies vivem no Parque de Proteção da Vida Selvagem African Safari, situado a cerca de 200 quilômetros da capital. Um desses animais é a Muki, uma das poucas fêmeas de rinoceronte negro que ainda existem na Terra. Oi, Muki. Oi, menina, bom dia. Essa é uma fêmea de rinoceronte negro. Frank Carlos Camacho, diretor-geral do African Safari. Ela tem 7 anos. É dócil, carinhosa, atenta, o que é muito incomum nos rinocerontes. Ela é um animal muito carismático. Diretor de desenvolvimento é um animal muito do African bonito Safari. E apesar da força e da agressividade, ela é um animal muito afetuoso. A caça discriminada na África está inevitavelmente levando essa espécie à extinção. Nos anos 90, a população de rinocerontes chegou a ser reduzida a somente 2.500 exemplares. E por isso, conservacionistas do mundo todo empreenderam um programa de proteção. Dezenas de rinocerontes negros foram transportadas a reservas de diferentes países com o objetivo de proteger essa espécie. Nesse Parque do México, Muki tem seu próprio habitat e recebe as maiores atenções, mas tem algo que seus tratadores não podem dar a ela. Nós não gostamos de vê-la sozinha o tempo todo. Dá pra ver que ela procura um macho, né? E isso nos afeta emocionalmente, porque sabemos que isso é a única coisa que até agora não pudemos dar a ela. Muki, você já quer ser mamãe? Ela está entrando na idade reprodutiva, por isso que estamos procurando desesperadamente um macho disponível para ela. Vamos, Muki. Mas o possível candidato não está perto, e sim a 2.300 quilômetros da reserva mexicana nos Estados Unidos. Yule, no condado de Nassau, ao norte da Flórida. Aqui fica o Centro de Conservação White Oak, fundado em 1982, onde já nasceram mais de 20 rinocerontes brancos em cativeiro. Assim como Mickey, um rinoceronte negro macho de 12 anos de idade. Poderia ser um bom companheiro para Muki, mesmo que seus temperamentos sejam opostos. Mickey é um animal perigoso, violento e imprevisível. Mickey, o rinoceronte negro é um animal muito nervoso. Os rinocerontes negros são muito imprevisíveis. Evitamos sair com eles. Eles tendem a ser mais agressivos que os brancos. Porém, para se unir a Muki, Mickey teria que passar por uma travessia de mais de 2.000 quilômetros de Yuli, nos Estados Unidos, até Puebla, no México. Uma arriscada aventura que exigiria fazer várias viagens por terra e até um voo de avião cargueiro com o irracível rinoceronte.
Trazer um rinoceronte negro não é nada fácil. Eles têm a reputação de ser muito agressivos, muito fortes. Obviamente, isso implica muitos riscos. Cuidado, porque ele pode nos matar, sem dúvida. Que profissionais aéreos se atreveriam a colocar um rinoceronte negro em um Boeing? Somente os especialistas em cargas impossíveis. Miami, Flórida. Aeroporto Internacional de Miami, 10 horas. Esse gigantesco terminal aéreo com 6 plataformas onde operam mais de 100 linhas aéreas é o principal ponto de conexão entre os Estados Unidos e o resto do continente. Aqui, o diretor de operações terrestres, Gonzalo Iglesias, reúne sua equipe de cargas complexas com uma ordem: fazer algo que nunca fizeram antes. É comum transportar animais por via aérea. Por exemplo, animais indo de Miami para Santiago, de Miami para Argentina. Agora um rinoceronte, Gonzalo Iglesias, diretor de operações terrestres. Ele é um animal selvagem que tem uma força muito superior a que pode ter um animal, talvez com o mesmo tamanho. Isso pode ser muito perigoso. O plano é levar o vigoroso animal de 1.400 quilos trancado em uma caixa revestida com chapas de aço e com espaço suficiente reduzido para que ele não possa investir com seu chifre afiado. Um Boeing 767, onde poderiam voar mais de 200 seres humanos, transportará dessa vez somente o rinoceronte em sua caixa. E para reforçar a segurança da operação, o animal será fortemente sedado. Para nós, o pior é que o animal pode ficar nervoso. E essa atitude de nervosismo obriga o animal a começar a fazer muita força. E isso pode talvez quebrar ou romper a caixa. E imagina um animal solto desse tamanho. Com a força dele, ele pode quebrar a estrutura do avião e isso pode fazer uma fissura na fuselagem do avião, que pode terminar em uma descompressão e uma descida de emergência. Aeroporto Internacional Benito Juárez. Começa no Aeroporto Internacional Benito Juárez. Da torre de controle chegou um aviso para o Corpo de Bombeiros Aeronáuticos que fica nos hangares do terminal. Vamos, pessoal, rápido! Um avião perdeu o controle na pista 5 e há um princípio de incêndio. 20 homens vão a toda velocidade para o local do acidente. Mas lá somente os espera um Boeing 747 desativado, que parece ser a aeronave que perdeu o controle. Na verdade, a operação é uma simulação, uma de tantas que são praticadas regularmente no aeroporto. A maioria dos exercícios Engenheiro Luiz Pérez, gerente de operações. Para o pessoal, é vital saber como é e como devem agir, porque devemos estar prontos para atender 24 horas por dia, os 365 dias no ano. Nessa prática, é simulado que um dos motores do avião está em chamas. Os bombeiros precisam conter imediatamente o fogo e evacuar a área se houver eventuais passageiros, finalizando a primeira etapa do salvamento. Agora começa a agir o Corpo de Recuperação de Aeronaves. Aí já tá bom. A missão desses especialistas é remover o avião danificado e restabelecer o funcionamento normal da pista. Segundo o protocolo do exercício, o defeito teria sido causado por danos no trem de pouso dianteiro do Boeing. Então a aeronave de mais de 400 toneladas é erguida com 4 colchões pneumáticos. Assim, a hipotética emergência foi resolvida em apenas 15 minutos em uma operação que uniu com sucesso o homem e a tecnologia. Nos aeroportos do mundo todo são praticadas grandes quantidades de simulações por ano. Esse estrito protocolo de segurança, somado a rigorosos controles na fabricação e na manutenção dos aviões e as altas qualificações exigidas dos pilotos, transformaram a aviação no meio de transporte mais seguro que existe. Os experientes profissionais aéreos estão habituados a transportar de tudo, desde as mercadorias mais simples aos passageiros mais insólitos. Mas poucas cargas podem ser tão inesperadas e difíceis como levar dentro de uma aeronave outra aeronave. Quando um helicóptero precisa ir da Argentina até a Austrália e suas dimensões não permitem colocá-lo dentro da fuselagem do avião, só há uma possibilidade: desmontá-lo, voar por mais de 12.300 quilômetros com suas 3.000 peças mecânicas desmontadas e voltar a encaixá-las no destino final em apenas 72 horas. Outra dor de cabeça para os especialistas em cargas impossíveis. Austrália, Queensland, Brisbane, Austrália. Brisbane, a capital do estado de Queensland, no leste da Austrália.
Essa sofisticada cidade, com mais de 2 milhões de habitantes, é a terceira maior de todo o país. Aqui, a cerca de 1.100 quilômetros da área urbana, a família Dory encontrou magníficos campos para seu empreendimento pecuário. Porém, em terras tão vastas, os animais se dispersam facilmente e a condução está se tornando cada vez mais difícil. Algumas vezes levava o dia todo para fazer a condução deles e outras vezes demoravam muitos dias para a gente juntá-los. Por muito tempo, nós usamos cavalos. Depois começamos a usar motos, mas nós precisávamos de mais gente para juntá-los. Principalmente com motos nessa área, onde tem muitas rochas e árvores. Pode ser muito perigoso. Por isso eu continuo usando o cavalo. Os Dory chegaram a uma ambiciosa conclusão. O melhor para juntar e conduzir o gado seria um helicóptero leve e manobrável. A solução está a mais de 12.300 quilômetros da Austrália, em uma pequena localidade rural situada ao norte de Buenos Aires, na Argentina, Saladilho. Aqui é fabricado um helicóptero único no mundo. Um modelo experimental criado em 1958 pelo piloto Augusto Sicaré, que os seus filhos Fernando e Alfonso transformaram em um negócio familiar. É uma alegria muito grande, porque Augusto Sicaré, fabricante de helicópteros, e fiquei fazendo helicópteros experimentais. Meus filhos cresceram e aprenderam a pilotar, e então me perguntaram um dia, olha, por que não fazemos uma coisa? Vamos fabricar de uma vez por todas, em série e sério. Há 50 anos, meu pai começou com isso de Alfonso Sicaré, fabricante de helicópteros. E daí, já faz 3 anos que eu e meu irmão Fernando começamos a produzir para meio que tudo isso que era um sonho se transformasse em realidade. E poder da Argentina, de Saladilho, poder exportar para o mundo todo. Então, um pouquinho do plano de voo vai incluir controle de temperatura, controle de perda, um pouquinho de rastreamento, como está o nível de vibrações, essas coisas. Eu vou decolar para aquele lado, vou dar algumas voltas. Tudo ok. Pronto. Tudo certo. Vamos fazer isso rápido porque já está chovendo. Entendido. O modelo do helicóptero de um só assento CH-7B pesa só 265 quilos e alcança uma velocidade máxima de mais de 190 km por hora. Devido à sua estrutura leve e à sua grande manobrabilidade, seria a ferramenta perfeita para os pecuaristas australianos. Pela própria geografia da Austrália, por ter grandes extensões, o helicóptero Sicaré é o meio ideal para fazer esse trabalho, né? De conduzir o gado. Um helicóptero maior de 2 lugares, por exemplo, você pode estar sentado desse lado e vai ver bem o animal. Mas desse lado você tem que inclinar muito para poder ver, e as manobras são semi-acrobáticas quando você tem que arriar os animais. Então você precisa de muita agilidade no helicóptero. Ele tem que ser bem leve e, além disso, tem a visibilidade que é simétrica, é igual dos 2 lados. E esse aqui é especial para isso. Pode descer. Agora é preciso fazer o helicóptero construído pelos Sicaré na América do Sul chegar à Oceania, onde moram os Dory. E conectar essas duas famílias será mais uma vez uma tarefa para o transporte aéreo. O que ocorre quando um feroz rinoceronte negro que tem que ser transportado cercado de uma calma imperturbável chega a um dos aeroportos mais movimentados do mundo? Como enviar o helicóptero 7H-7B da Argentina até a Austrália, quando os aviões cargueiros não têm estipuladas as rotas aéreas de carga direta que unem esses países? E como enviar da Colômbia até o México, sem atrasos nem falhas, 1.000 quilos do mais fino e delicado café gourmet? A seguirem, cargas impossíveis. Os especialistas em cargas impossíveis enfrentam uma missão inesperada. Ajudar a concretizar uma singular história de amor, levando Mickey, um rinoceronte negro que está nos Estados Unidos, até Mookie, uma fêmea que o aguarda no México. Não vai ser fácil. Voar com um rinoceronte selvagem de 1.400 quilos é algo que nunca haviam tentado antes. Temos permissão. Mas antes de subir no avião, há muito o que fazer. A equipe do African Safari chegou antecipadamente a Yuli para trabalhar em conjunto com os veterinários americanos.
Eles precisam definir quais tranquilizantes vão ser ministrados a Mickey para que ele fique sossegado. Scott vai usar uma pequena dose de endorfina. A gente pode usar uma pequena dose, mas não vai durar muito tempo. E depois daremos algum outro tranquilizante quando ele estiver dentro da caixa. A etorfina é um opioide semissintético 500 vezes mais forte que a morfina. É usada para mobilizar elefantes e outros mamíferos de grande porte. E sua manipulação é extremamente perigosa, já que a dose que vai apenas adormecer o rinoceronte negro é altamente mortal para os seres humanos. São medicamentos Gregory Camacho, diretor de desenvolvimento do African Safari. Uma pessoa pode morrer envenenada com esses medicamentos, então temos que ser muito cuidadosos e respeitar todos os protocolos. O que não é uma garantia. Não sabemos o que vai acontecer. White Oak. Para que os médicos veterinários possam atuar primeiro, eles têm que lidar com um indomável animal e conseguir trancá-lo em sua caixa de viagem. Com cuidado. Mantém distância. Ele tá nervoso. É uma autêntica batalha, até que finalmente a equipe do centro White Oak consegue. Isso, agora. E com o rinoceronte contido, surge o momento de medicá-lo com o máximo cuidado. Ele tá suando muito por causa do remédio. E ele também tá empurrando demais. Ele tá empurrando muito. Mas aos poucos, os sedativos começam a fazer efeito e enfim Mickey relaxa. Foi meio difícil, ele tá um pouco suado, mas isso vai passar quando começar o efeito dos sedativos e ele estiver sozinho. Mas ele parece estar calmo, a gente vai ajustar as rédeas e vamos armar toda a jaula. Viajar de caminhão e de avião vai ser uma grande experiência para ele. Agora, uma câmera de circuito fechado e um termômetro são instalados para monitorar o interior da caixa. Os rinocerontes são muito sensíveis às mudanças bruscas de temperatura e por isso colocamos uma câmera para ir monitorando o rinoceronte. Frank Carlos Camacho, diretor-geral do African Safari. Estamos levando um termômetro com indicador à distância para monitorarmos a temperatura e a umidade dentro da caixa, para podermos agir antes que haja algum problema. Está tudo pronto. O corpulento rinoceronte e sua caixa reforçada de aço somam cerca de 2.500 quilos. Bem, vai dar agora. Para deslocar esse peso até o caminhão que o transportará, é necessário um trator equipado com braços hidráulicos chamados de garfos. Ele está se mexendo bastante dentro da caixa. Isso está gerando muito calor, então vamos deixar ele pegar um pouco de ar para que ele vá um pouco mais fresco. É incrível como ele move a caixa. Ele empurra um pouquinho e a caixa toda se mexe. É um trabalho esgotador e a aventura está apenas começando. Logo, o rinoceronte negro vai iniciar a primeira etapa de sua longa viagem. 7 horas de trajeto por terra de Yulee até o aeroporto internacional de Miami. Eu tô morrendo de vontade de ver a cara da mocinha na janela quando ela me perguntar: tá levando algo perigoso na bagagem? E eu responder: um rinoceronte negro, só isso. Uau! A mais de 7.000 quilômetros dos Estados Unidos, na Argentina, outra operação também começa a ser organizada. O envio do helicóptero CH-7B a Brisbane, na Austrália. Na região de Ezeiza, uma província de Buenos Aires, fica o principal terminal aéreo internacional do país e um dos mais importantes de toda a América Latina, o aeroporto Ministro Pistarini. Aqui, o agente de carga Fernando Loureiro e sua equipe precisam organizar a tarefa. E o primeiro problema é que eles não contam com voos de carga direto até a Austrália. Fernando Loureiro, agente de combinação para mover essa carga. Vamos transportá-la em um avião cargueiro até Santiago do Chile, daqui de Ezeiza, colocá-la num avião de passageiros para Sydney, para conectar com outro avião de passageiros de Sydney para Brisbane. Estimamos que em 72 horas o helicóptero vai estar no destino dele. Mas o recurso de usar um voo de passageiros trouxe também uma inesperada dificuldade. O helicóptero que entra sem problemas no grande bagageiro dos Boeings cargueiros simplesmente não cabe no espaço menor do avião de passageiros. Não ia ter problema se a gente pudesse desmontar o helicóptero? A gente podia desmontar para colocar ele no 340. Claro. Para os especialistas, existe uma única possibilidade de enviar o helicóptero, desmontá-lo, transportá-lo desmontado em uma embalagem especial e voltar a montá-lo no seu destino final. A ideia disso é falar com o fabricante do helicóptero para ver se tem um jeito de desmontar ele em partes para poder colocar dentro de uma caixa, de um tamanho que dê para levar dentro do avião. Isso. Destino, Brisbane. O interessante do negócio da carga aérea
é justamente que a gente pode transportar tudo. A gente pode colocar tudo dentro de um avião, sempre que as dimensões e o peso forem aprovados pelo fabricante da aeronave. É importante a parte das medidas para a gente ver se dá para embarcar. Saladilho, Buenos Aires, Argentina. Mãos à obra. O helicóptero de um lugar CH-7B de mais de 7 metros de comprimento tem que ser totalmente desmontado para entrar em um container com a metade do seu tamanho. Vamos coordenar bem as tarefas de cada um. Certo. A gente está com pressa porque o caminhão está chegando 4 horas da tarde. A gente tem que estar com tudo dentro da caixa. Então vamos lá, vamos. Vamos guardar. Isso. Bem, a missão é desmontar todo esse helicóptero. Desenhar um container muito específico em que praticamente não tem espaço Fernando vazio. Sicaré, Então fabricante de helicópteros. Todo o helicóptero desmontado. Levanta a tampa, você. Pra lá, sobe. Levanta o corpo da cabine. Cuidado aqui em cima para não tocar. Pronto, perfeito. Perfeito. Pode levar. Segura e leva. Mas se na teoria desmontar o helicóptero era algo simples, na prática desmontar umas 3.000 peças mecânicas em 6 horas é outra coisa. Estrutura? Perfeito. Cabine? Corpo da cabine. Paz? Paz. Pregos? Caixa de câmbio. Pronto, tudo completo. Tá, vamos que a gente ainda tem 40 minutos, vamos guardar. Jornada após jornada, em cada aeroporto do mundo, equipes profissionais altamente preparadas organizam um intenso tráfego de aviões de todo tipo e permanentes decolagens e aterrissagens. No Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, o principal terminal aéreo do Chile, localizado em Santiago, se aproxima o voo 9303. O piloto pede autorização para aterrissar. E na torre de controle, nenhum detalhe escapa. Tudo é checado. Finalmente a pista está livre. 9303, pista 1, segue pela esquerda, vento ok, voo 9303 autorizado para aterrissar. Esse é um das centenas de aviões que chegam por dia nesse ativo aeroporto. Autorização para aterrissar. A aterrissagem é sempre um momento crucial. São os momentos em que uma aeronave desenhada Gonçalo Ugarte, controlador de tráfego aéreo. deixa de ser um peixe na água para ser um peixe fora d'água. O avião foi desenhado para voar, mas em terra ele tem complicações, ele não é tão ágil. Não pode mudar tanto de direção, não pode mudar também de posição em terra como ele faz no ar. Mas nem tudo fica nas mãos do piloto e de sua técnica. Já está autorizado. A tecnologia aeronáutica tem procurado diminuir a margem de erro ao mínimo. O resultado é um sistema de aterrissagem automático, quase perfeito, que o ajuda. O ILS, ou Instrumental Landing System, é um sistema normalizado de navegação utilizado em todos os principais aeroportos do mundo. É um sistema que consiste em cruzar 2 eixos de pulso eletromagnético e 2 antenas. E o que o piloto tem que ver é a indicação dos equipamentos a bordo. Navegar para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, para ele conseguir uma cruz precisa e se guiar dentro dessa cruz, que vai levar ele em um eixo até a pista. A pista já está aberta. A precisão do ILS foi melhorando com o passar do tempo. Sua evolução tecnológica permite que atualmente um avião simplesmente aterrisse às cegas. Você pode pintar os vidros e voar e chegar até o posto de estacionamento sem outra ajuda a não ser dos sistemas a bordo do aeroporto. Finalmente, sem inconvenientes, o voo 9303 está na pista do aeroporto Merino Benítez. Ele é apenas um das centenas de aviões que descem em terra após cada jornada com segurança, graças ao ILS, o sistema de aterrissagem normalizado e automático utilizado em todos os principais aeroportos do planeta. Yuli, 22 horas. Aqui também não há tempo a perder. Estados Unidos. Os especialistas estão terminando de colocar o rinoceronte Mickey no caminhão que o conduzirá até o aeroporto de Miami. A câmera colocada no interior da caixa de voo dele permite controlá-lo minuto a minuto para que tudo fique bem com o animal. Ele tá deitado, né? Uhum. A qualidade do vídeo é boa. É, muito boa, né? Mais uma vez, com muito cuidado. É muito boa. Finalmente é hora de partir. O rinoceronte negro deixa o centro White Oak e começa sua longa viagem. São mais de 590 quilômetros por terra e, como previsto, às 7 da manhã ele chega ao estacionamento Aeroporto 50, Internacional, o maior do Miami, terminal aéreo. Estados Unidos.
Agora, em perfeita coordenação, a equipe de cargas complexas toma sua posição. Vamos ver essa carga aqui. O descarregamento é dirigido pelo experiente especialista Marco Pacheco, que já tem mais de 2 décadas de experiência com o transporte de animais vivos. Exato, ótimo. Assim é melhor. Nesse mesmo dia, mais de 100 mil pessoas ocupam as instalações, esperando seus voos sem imaginar que outro passageiro único e extraordinário também aguarda sua vez. Leva ele lá pro fundo por causa dos passageiros. Para ele ficar sem esse barulho, sem nada. Você vai colocar lá no fundo, né, o passageiro. O procedimento tem que ser muito estudado para não aborrecer o animal, nem também deixar ele nervoso em nenhum aspecto. Pra gente vai ser sério, mas também divertido. Essa logística de arrumação para poder transportar esse animal selvagem. Cuidado. Vamos tentar colocar essa vasilha. Mas dar comida ao furioso rinoceronte negro, que destroça uma fonte de água com seu poderoso chifre, não parece ser tão divertido. O mais conveniente é manter a calma do animal para ele não causar estragos, não causar problemas. É um desafio, porque não é todos os dias que se transporta esse tipo de animais. É hora de ir para a pista. Vamos lá, o avião já deve estar aterrissando por agora. Agiliza aí. Estamos saindo às 19 horas, hora local, ou seja, umas 2h15. Eu poria essa lá, e ali põe uma na vertical no comprimento. Pra lá, pra lá. Como planejado, a equipe de cargas gasta um pouco mais de 1 hora para colocar o rinoceronte negro do bagageiro do voo 6141 sob o comando do capitão Andrés Chaves. Por aqui. Tá muito melhor. Não é muito comum carregar o rinoceronte, é uma situação especial. E por isso, a gente tentou tomar todos os cuidados para a decolagem, a aterrissagem, com os freios, para ele não se mexer muito e não machucar o chifre dele. E às 19 horas, o Boeing com o rinoceronte Mickey decola rumo ao México. Já está autorizado. Como termina um voo com mais de 3 horas quando o passageiro é um imprevisível rinoceronte negro? Em que estado chegam ao destino 3.000 frágeis peças que montam um helicóptero CH-7B depois de viajar por mais de 12.000 quilômetros? E como enviar da Colômbia até o México, sem atrasos nem falhas, 1.000 quilos do mais fino e delicado café gourmet? A seguir, em Cargas Impossíveis. Ao ter que transportar um helicóptero fabricado na Argentina até a Austrália, os especialistas se veem em um grande imprevisto. Vamos lá, pessoal. Ó, isso aqui já tá ok. São muitas peças, hein? Atenção a cada uma delas. Esse helicóptero está pronto e ser enviado no prazo. Vou empurrar um pouco para frente. O primeiro desafio foi superado. O helicóptero já está em sua caixa de viagem. Agora passará por uma extensa viagem por terra e ar de mais de 12.300 quilômetros. A mercadoria sai no caminhão, depois vai para um avião. Isso vai ser lá em Sydney. Geralmente é no aeroporto principal, senão depois ainda tem que pegar outro avião. O desafio maior é que tudo chegue são e salvo no destino. Em 2 horas, o helicóptero CH-7B vai de Saladilho até o Aeroporto Internacional de Ezeiza. Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, Buenos Agora Aires, entram em ação os operadores dos armazéns do terminal. O cliente do helicóptero precisa que ele saia com urgência no primeiro voo disponível. A única alternativa que a gente tem é o voo 767 hoje de tarde. O que a gente tem que ver é se a carga dá para levar. Você acha que dá? No 767, acho que dá. O chefe de turno de exportações, Diego Anchaval, tem que colocar o helicóptero em um container, que por sua vez vai ser preso na fuselagem do avião. Levanta ele. Vai sair para que lado? Mesmo que esse profissional tenha mais de 1 década e meia de experiência, esse envio guarda uma surpresa para ele. Levanta mais um pouquinho, por favor. Ele não imagina que os agentes de cargas poderiam comprimir a aeronave em uma embalagem tão pequena. Veja se está bem preso.
Destino, Brisbane. Fiquei surpreso por eles Diego terem Anchaval, chefe de exportações. Colocado um helicóptero dentro de uma caixa tão pequena. Porém, por mais que o carregamento tenha sido reduzido em tamanho, isso não significa que ele tenha tido reduzida sua fragilidade. Trata-se de engrenagens, asas e rotores que depois terão que funcionar com precisão a mais de 190 km por hora. E por isso a caixa deve estar bem firme. É uma carga Fernando frágil, Loureiro, delicada, agente de carga. Requer uma boa preparação para que não haja dano ao material na chegada. É uma aeronave e definitivamente temos que ter respeito. Por isso a gente vai ajustar todos os detalhes para não sofrer alteração. São 18 horas. Outra etapa da operação foi cumprida com sucesso. Pontualmente, a carga é colocada no voo 532 e parte até sua primeira escala, Santiago do Chile, de onde ele voará até a Austrália. Enquanto isso, o Boeing 767 que está transportando o rinoceronte Mickey já está há 1 hora no ar. Chegar ao México levará cerca de 2 horas a mais. Não será uma viagem tão grande, mas Mickey terá que fazer suas necessidades. Para um dos animais mais volumosos da África, esse tempo é suficiente para que cerca de 20 litros de urina altamente corrosiva comece a ser derramados na fuselagem do avião. Ele urinou. É bom que ele tenha urinado, porque assim a gente sabe que ele está muito bem hidratado. Frank Carlos Camacho, diretor-geral do African Safari. Urinou bastante. Aeroporto Internacional Benito Juárez, na cidade do México, 21 horas. Esse imenso terminal aéreo, capaz de receber mais de 90 milhões de passageiros por ano, poucas vezes esteve tão congestionado. 50, 40, 30, 20, 10... O voo 6141 e sua enorme carga se aproximam. E as numerosas equipes de imprensa que vieram até aqui se juntam ao redor da rampa para documentar o acontecimento. Mickey, o rinoceronte negro, está em território mexicano. É grande, é verdade. Você viu bem, né? Esse animal é muito importante. São animais valiosíssimos, hein? Agora vai ser feito o último deslocamento até um novo caminhão para a última parte do itinerário. Mas nós temos que entregar no São mais de 100 quilômetros por terra até Valsequillo, no município de Puebla. Esse é o último esforço para fechar a missão com sucesso. Depois de embarques tão exigentes e esgotadores como o de um perigoso rinoceronte de um helicóptero, os especialistas em carga aérea merecem uma folga. Um bom descanso, talvez com uma xícara de um delicioso café entre as mãos. Porém, eles ainda terão muito café nas mãos, mas não exatamente como eles pensavam. Eles terão que transportar 1000 quilos de café premium da Colômbia até o México a tempo da inauguração de uma loja de café gourmet. Vai ser uma travessia complexa, unindo os mais diferentes meios de transporte sob o comando dos especialistas em cargas impossíveis. Coordenadas. Colômbia. A Colômbia é um dos maiores produtores de café em todo o mundo. Aqui, mais de 500 mil pessoas trabalham com o cultivo e na preparação de café. É uma tarefa que começa em fazendas isoladas no meio da Cordilheira dos Andes colombianos, com um trabalho totalmente artesanal. Todos os dias, dezenas de coletores vão aos cafezais em busca de grãos que estejam em ponto de amadurecimento. O nosso objetivo é produzir um café de excelente qualidade. Basicamente, o Juan café Carlos dessa Arena região Rios, é um café Federação com acidez Nacional de média, Cafeicultores. de corpo médio. É um café com muito boas características. Mas hoje há mais trabalho que o de costume. O coordenador técnico Juan Carlos Arena Rios precisa garantir que os grãos escolhidos à mão sejam lavados, secos e enviados imediatamente ao galpão de processamento. Nesse momento, a gente está aqui inspecionando todos os processos de qualidade, todos os processos que fazem parte do café, da colheita até o processo de entrega do café. Porque esse café vai para o México e é a imagem do café da Colômbia no México. O objetivo é que em apenas um dia esse carregamento viaje por mais de 3.100 quilômetros de distância até o México, onde vai abrir a primeira loja em todo o país especializada em café, exclusivamente colombiano.
A gente está esperando agora o café chegar, porque tem muita gente que ama café, que está ansiosa com a chegada de um café premium colombiano aqui no México. A expectativa é muito grande. Para que o café chegue a tempo no México, ele terá que ser levado em um Boeing 767 cargueiro. Esse avião, que é capaz de voar a mais de 900 km por hora, transportando mais de 53 toneladas de carga, é um dos maiores triunfos da engenharia aeronáutica. Mas antes de ir para a extraordinária aeronave, é preciso recorrer a um meio de transporte bem mais rudimentar, ainda que muito eficiente. É que a descida da montanha até o